Olá, irmãos queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Este é o momento que eu chego na sua casa, neste domingo, o primeiro domingo do mês, para nós termos o nosso tempo de comunhão com Deus. E hoje, de uma forma muito especial, nós estamos aqui para um culto comemorativo. Estamos comemorando. Estamos agradecendo. E nós temos muitos motivos para fazermos isto. Já ouvimos a música e nos preparando para este tempo de comunhão. E agora nós estaremos, sim, cultuando a Deus. E nós vamos fazer isto com muita alegria, com muito contentamento. Chegar na sua casa, te encontrar bem, saber que nós vamos separar este tempo para glorificar a Deus, enquanto você cultua ao Senhor na sua casa, você agradece a Deus porque temos um outro grupo da igreja, outra parte da igreja, também em culto lá no templo, cultuando ao Senhor, bendizendo o nome do nosso Deus, e juntos somos a igreja do Senhor Jesus. E é por isso que eu quero convidar você agora, neste momento de culto, neste momento que nós separamos para cultuar ao Senhor, eu quero convidar você para conversar com o Pai, para conversar com Deus. Abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu estou aqui na minha casa, mas eu estou cultuando a Ti. Eu estou aqui com a minha família, aqui em casa, não posso estar lá no templo neste momento, mas alegre o meu coração. E o Senhor já está alegrando o seu coração, porque nós estamos cultuando ao Senhor. E sabemos que estamos prestando um culto verdadeiro, um culto em espírito e em verdade. Ah, queridos irmãos, como é maravilhoso nós fazermos isso. Fique em pé, meu irmão. Fique em pé, minha irmã. Onde você estiver agora, feche os seus olhos. Esse é tempo para estarmos orando. É o tempo para estarmos buscando a presença de Deus. Oremos. Pai querido, Deus bendito, eu louvo a Ti, ó Deus, pela oportunidade, ó Deus, de estarmos juntos. Pela oportunidade de estarmos nos apresentando para mais um culto a Deus onde o Teu nome é glorificado, onde o Senhor é exaltado, onde pessoas se apresentam com um único propósito: reconhecer o Teu poder, reconhecer, ó Deus, que o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Então nós iremos louvar a Ti. Nós iremos glorificar ao Senhor. Abençoe essa família, abençoe os nossos amigos, abençoe todos que estão nos acompanhando nesta noite, nesse culto a Deus, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. É maravilhoso, irmãos queridos, conversarmos com Deus, falarmos com Deus e saber que Ele recebe a nossa oração, Ele recebe o nosso culto. Olha só o primeiro texto bíblico que separamos para compartilhar com você nessa noite de culto, nessa noite de celebração, neste primeiro domingo de agosto, aqui na sua casa, juntamente com tantos outros irmãos de outros lugares, estão juntos conosco nesse culto, com o mesmo espírito, com a mesma fé, com a mesma consciência de que o culto que nós estamos prestando a Deus é um culto verdadeiro. No livro de Gálatas, no capítulo de número 5, os 3 primeiros versículos é a primeira mensagem que eu quero que seja ministrada sobre a sua vida, seja ministrada para a tua família nesta noite de culto que nós nos encontramos na presença do Senhor. E este texto sagrado de Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 3, eu quero pedir você que nos acompanhe,
Nós estamos em culto e a Bíblia não pode faltar. A Bíblia não pode sair deste contexto, porque nós, durante todo o culto, estaremos usando-a, estaremos recorrendo-a, para que tenhamos certeza absoluta de que o Senhor já está falando ao nosso coração, porque quando nós lemos a Bíblia, Deus nos fala. Há alguns momentos atrás, nós estávamos conversando com Deus. Nós estávamos falando com Deus através da oração. E depois de falarmos com Deus, nós temos a resposta. E é por isso que eu pedi para que você pudesse ter a sua Bíblia aí na sua mão, porque esta é a resposta de Deus para você nesse culto, nesta noite. E o texto sagrado diz assim, de Gálatas 5, do versículo 1 até o versículo de número 3. Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nesta liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Quero enfatizar o seguinte: no momento em que vocês se submetem à circuncisão ou a qualquer sistema de regras, o dom da liberdade que Cristo conquistou com sofrimento acaba sendo desperdiçado. Repito, quem aceita o sistema da circuncisão troca a maravilhosa vida de liberdade em Cristo pelas obrigações da vida de escravo da lei. E nós não somos mais escravos da lei. Nós somos servos do Senhor Jesus. Glória a Deus. É isso, meu irmão. Você servo. Você serva. Mas de Jesus Cristo, aquele que pagou o preço tão alto para que nós, nesta noite, quando nos preparamos para participarmos da ceia do Senhor Jesus, e vamos fazer isso até que ele volte, ou se formos convocados antes, nós iremos aguardar esse tempo já na presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que hoje nós temos motivos para glorificarmos ao Senhor, para exaltarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Louvado seja Deus por isso. Hoje nós também comemoramos o dia do adolescente batista. Um tempo muito especial nesse instante, lá no templo estará sendo separado para convocar os nossos adolescentes à frente para orarmos por eles. Para termos um momento de colocar estas vidas preciosas na presença de Deus. E estou compartilhando com você isso aqui na sua casa, para que neste momento você também ore pelos nossos adolescentes. Eles precisam da oração. Está contando com a oração de vocês. E é tão maravilhoso nós vermos e glorificarmos o nome excelso do nosso Deus. Glória a Deus por tudo isto. Para vocês terem uma noção, nós oramos porque nós cremos no poder da oração. Esta semana foi uma semana também maravilhosa, como a semana passada. Nós estamos vivendo de semana em semana, fazendo a vontade de Deus, a igreja agindo, a igreja atuando, a igreja fazendo a vontade do Senhor. Na quarta-feira próxima passada, foi a vez da Igreja Batista em Jardim Santana estar lá na Cristolândia.
indo na Cristolândia com alimento, com feijão, arroz, leite, para levar exatamente e entregar para aquela instituição para suprir as necessidades, além de muita roupa que foi colocada à disposição daquela instituição que tanto precisa. Glória a Deus pelo departamento de evangelismo da nossa igreja, o departamento de ação social da nossa igreja, que tem realizado uma obra excelente, que tem demonstrado o porquê nós somos crentes em Jesus Cristo. E quando nós falamos e temos trazido estudos sobre a ação do amor, sobre a igreja do amor, falando sobre todas essas questões, nós não queremos que isso fique só em discurso, meu irmão e irmã. A igreja está agindo, está mostrando com atos e ações que isso é verdade. E por isso que nós estamos diante de Deus, num culto onde o nome dele é glorificado acima de todas as coisas. Por isso que Deus seja louvado e glorificado ao Senhor. Só para vocês terem uma noção disso, olhe só um pouquinho do trabalho que foi feito pela igreja. Você precisa ter conhecimento. Você em casa também precisa ter conhecimento. Na semana retrasada foram 50 cestas colocadas aqui na nossa comunidade, aqui em Jardim Santana. Esta semana passada, na quarta-feira, foi a vez de irmos até a Cristolândia, levando mantimento, comida, alimento para aquela gente, vestimenta para aquela gente. E agora você vai ficar aqui um pouquinho vendo o trabalho desses irmãos queridos, vendo estas fotos que nós colocaremos e este pequeno vídeo para que você possa ver o trabalho da sua igreja, para você se alegrar, para você estar feliz, para você dar glória a Deus e dizer: a igreja está trabalhando, a igreja está agindo, a igreja está fazendo aquilo que não pode faltar enquanto estivermos aqui neste mundo. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Veja aí esse pequeno vídeo e a gente volta já, continuando o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Pode ir. Olá, pessoal da Igreja Jardim Santana. Mais uma vez, nós da Cristolândia estamos muito felizes pela colaboração de vocês. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Mais uma vez, nós queremos agradecer assim, em nome de toda a Cristolândia, né? Nós estamos muito felizes. Que Deus continue abençoando e dando condições de vocês estar assim, continuando a nos ajudar. Muito obrigada e Deus abençoe. Amém. Você viu? Glória a Deus por isso. Como é maravilhoso nós vermos a igreja em ação. Nós vermos a igreja trabalhando. É tão bom nós fazermos isso. Vamos louvar a Deus. Vamos glorificar ao Senhor. Vamos deixar a equipe louvar ao Senhor, bendizer o nome de Deus com mais uma música que glorifica o Senhor. E você pode cantar juntamente com a nossa equipe.
Graças a Deus. Graças a Deus, porque nós podemos fazer isto onde o nome de Deus é exaltado, o nome de Deus é glorificado acima de todas as coisas. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora nos deliciar na palavra de Deus. Vamos nos preparar para que esse tempo em que nós recordamos, em que nós experimentamos participar da ceia do Senhor, você pode ver a palavra de Deus trazendo para nós lições maravilhosas. Essa mesma mensagem, neste momento, está sendo preparado. Pastor da igreja, eu estarei me preparando para pregar lá no templo. E você está recebendo essa mesma mensagem na sua casa. Isso é igreja. Esta é a igreja de Cristo. Um corpo. Nos preocupamos uns com os outros. Nós queremos que você seja alimentado e abençoado assim como todos os demais, com a mesma alegria, com a mesma animação que cabe ao crente quando se apresenta diante do Senhor. Pegue a sua Bíblia agora e vamos refletir na palavra de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos falar nessa noite de culto, nessa noite de celebração, onde o nome de Deus é glorificado acima de todas as coisas. No Evangelho de João, capítulo de número 13, é o texto em que você é convidado, a sua família é convidada neste momento a acompanhar a palavra do Senhor. A partir do versículo de número 13, nós encontramos a palavra de Deus trazendo para nós informações preciosas que nós estaremos destacando durante esta mensagem. De 13 a 17 do capítulo 13 de João, como você já tem aí com a sua Bíblia aberta. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Glória a Deus por isso. E é glória a Deus, queridos irmãos, porque é esta igreja. Você que faz parte da Igreja Batista em Jardim Santana, tem presenciado esse texto se cumprir através na vida de homens e mulheres que têm praticado isto, praticado com afinco, praticado de uma forma grandiosa. No domingo passado, no culto da noite, quando nós comemoramos missões estaduais, a igreja teve um alvo de R$4.000 para ser levantado. E mesmo diante de todos esses acontecimentos, diante da crise, das dificuldades, o povo de Deus dá uma resposta maravilhosa. E a sua igreja, nossa igreja, a Igreja Batista em Jardim Santana não levantou R$4.000, levantou mais de R$5.000 para a Junta de Missões Estaduais e para que os nossos missionários pudessem continuar trabalhando. Você dizendo, eu estou segurando a corda, eu estou dando toda a condição para que vocês também continuem fazendo o trabalho que o Senhor designou a vocês. É esse texto sagrado colocando, felizes serão os que praticam.
Portanto, Igreja Batista em Jardim Santana, praticando, cumprindo, vendo a Bíblia se cumprir através dos seus atos e das suas ações. Isso nos alegra, irmãos. Isso nos alegra porque o nome de Deus tem sido glorificado acima de todas as coisas. E agora, nesta noite, quando nós estamos aqui nos preparando para tomarmos o pão, tomarmos o cálice, cumprindo a palavra do Senhor, lembrando do que Ele fez por nós, é importante sabermos que quando nós celebramos a ceia do Senhor, fazemos isso com uma grande celebração. Isso é importante para a igreja do Senhor Jesus. Importante porque é uma ordem de Jesus. Foi Jesus que ordenou aos seus discípulos e nós somos esses discípulos deste século 21. E temos procurado observar o que Jesus ensinou. Através desta celebração da ceia, Deus abençoa a sua igreja de uma forma muito especial, como nós vimos a orientação do Evangelho de João, no capítulo 13, que nós lemos nessa noite. Mesmo você, que ainda não participa ou não participou ainda da ceia do Senhor, é importante que você tenha esse conhecimento para que você possa saber o quanto é bom obedecer e fazer a vontade do nosso Deus. E por que nós vamos fazer isto à luz do texto que nós lemos nesta noite? Nós vamos agora destacar alguns pontos que nós vimos nesse texto para abençoar a sua vida, para trazer esclarecimento no que nós estamos fazendo. Nós não fazemos nada por fazer. Nós fazemos em obediência a Deus. Nós fazemos porque é ensinamento, é orientação. E é tão bom quando nós fazemos isso. A primeira coisa que nós observamos aqui no texto que nós lemos é que Jesus age nos dando a certeza do seu amor. Na ceia do Senhor, nós temos essa certeza absoluta. O primeiro versículo que nós lemos mostra exatamente esta questão, o reconhecimento de que Ele é o Senhor da nossa vida, de que Ele é o nosso mestre, e Ele diz: eu sou e estou aqui para abençoar a sua vida, derramar graça e misericórdia sobre a sua vida. No outro texto, nós encontramos logo no começo deste capítulo, do capítulo de número 13, lá no início, porque todo o capítulo está falando desta mensagem, o versículo de número 1 diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não é um momento, não é uma situação momentânea. É uma situação que antes de nascermos, Ele já nos amava. Enquanto a nossa mãe estava dando à luz, Ele nos amava e nos acompanhou e tem nos acompanhado a vida inteira. E mesmo depois da nossa morte, de cessarmos todas as atividades desta terra, Ele continua nos amando. Porque enquanto este corpo que nós temos vai para a terra, o Espírito volta para Deus. E de eternidade a eternidade, Ele continua sendo o Senhor da graça, o Senhor do amor, o Senhor que cuida de nós. O discípulo precisa crer que o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus, ele é incondicional. Mesmo quando não correspondido, Deus continua nos amando. Deus continua cuidando dos seus. E é tão bom nós termos esta certeza. Mesmo quando nós somos infiéis, o nosso Deus continua sendo fiel.
mesmo sendo humilhado, acusado injustamente, abandonado, preso e finalmente morto, Jesus continua amando os seus e suplicando por nós, pedindo que sejamos perdoados, pedindo que nós sejamos cuidados. Jesus fez isto, o único que pode fazer isto por nós. Portanto, olhando para este texto sagrado, o discípulo precisa crer que o amor de Deus, além de ser incondicional, ele é um amor sacrificial. Olha só, o texto sagrado mostra exatamente isto para nós, um amor sacrificial. Só o amor de Jesus Cristo pode mostrar para nós estas verdades. Quando nós olhamos no capítulo de número 5 de Romanos e o versículo de número 8, nós podemos ver estabelecido esta verdade maravilhosa para nós. Quando o texto sagrado de Romanos 5 e versículo de número 8 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. É isso, meus irmãos, que nós observamos aqui na palavra de Deus. Então, o discípulo precisa crer que o amor de Deus, ele é proposital. Olha que coisas maravilhosas nós estamos tirando desse texto sagrado. Um amor incondicional, um amor sacrificial, um amor proposital. Não foi por acaso, foi planejado. Deus planejou para nós esse status, porque desde o princípio Deus revela este amor para nós. Ele tornou a iniciativa algo possível e ele toma essa iniciativa por nós. Esse texto tão conhecido de João 3, versículo de número 16, é aquele que não deixa nenhuma dúvida. É aquele que não pode deixar ali nada que alguém possa questionar. O texto é tão claro e é por isso que é tão conhecido. Todos nós já temos no nosso coração e temos na nossa mente. Quando ele diz que Deus nos amou, amou mesmo. A forma nós nem mesmo podemos compreender. E as pessoas a serem atingidas são todos. Deus amou o mundo inteiro de uma forma magnífica, de uma forma maravilhosa. Olha só como é bom nós observarmos isto. A certeza do amor de Deus, que depois de vermos este amor incondicional, depois de vermos este amor sacrificial, este amor proposital, tudo isto é feito para que você tenha segurança do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, sendo suficiente para mim e também para você. Glória a Deus. É magnífico, irmãos, é maravilhoso nós vermos isso aqui. Considerando os desafios que os discípulos enfrentariam logo após a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles precisariam ter certeza absoluta de que Deus os continuaria amando em qualquer circunstância, em qualquer momento. E foi o que ele fez pelos seus discípulos. A segunda situação em que destacamos nesta noite, nesta mensagem comemorativa, é que Jesus age trazendo aos seus discípulos consciência de uma missão. É isto, queridos irmãos, a consciência de uma missão. E no texto que nós lemos, traz isso para nós. Observe só
aqui a palavra de Deus dizendo, observe que o Evangelho de João percebeu esta verdade, e João escreve isto de uma forma tão maravilhosa. Quando ele diz assim no seu evangelho, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, sabendo que o Pai tudo confiaria às suas mãos e que ele viera de Deus e que estava para Deus, nós encontramos aqui esta palavra sendo transmitido para nós, para dar uma consciência de que Jesus tinha a sua missão nesse mundo. E ele cumpre esta missão. E ele cumpre por amor. É tão bom nós cumprirmos uma missão por amor. Não por obrigação, não simplesmente para ganhar um troféu, não simplesmente para chegar primeiro, mas fazer isto por amor. É tão importante, é tão significativo para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado acima de todas as coisas. Querido irmão, amada irmã, talvez esse tenha sido um dos momentos mais emocionantes no ministério de Jesus. Contudo, ele não deixa suas emoções, ele não deixa nada atrapalhar o cumprimento daquilo que ele veio fazer. Morrer para salvar os pecadores. Não foram os bonzinhos. Não foram os de parentes de sangue, foram os pecadores, os que estavam desgarrados, os que estavam longe, os que o rejeitaram, os que fizeram coisas terríveis. Ele ama essas pessoas. E é por isso que Deus tem nos amado, é por isso que Deus tem derramado graça, bondade e misericórdia sobre nós. A semelhança de Jesus, seus discípulos precisam ter consciência do seu papel neste mundo. Assim como Jesus Cristo fez, nós também devemos fazer. Sabe por quê? Porque Deus nos deu uma missão. Já começa por esse privilégio glorioso de fazermos parte da Igreja de Jesus Cristo, fazermos parte da família de Jesus Cristo. É tão bom nós observarmos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Os discípulos não podem ficar por aí distraídos. Cuide, esteja atento, não fique distraído. Porque às vezes, em momentos de distração, acontecem coisas desagradáveis. Acontecem incidentes, acontecem acidentes e às vezes colocamos em risco até a nossa vida e a vida de outras pessoas. Então nós devemos estar atentos para sermos bênção, anunciadores de boas novas, e boas novas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A terceira situação que destaco ainda nesta noite, olhando para esse texto sagrado, é que Jesus age tratando o nosso mundo interior, nosso coração. Ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração, ele conhece a necessidade do mundo inteiro. Ele age desta forma, ele age desta maneira. E diante disto, os discípulos de Jesus precisam vencer o egoísmo e aprender a servir. Servir o próximo como a si mesmo. E quando nós servimos o próximo, nós estamos também servindo ao nosso Deus, servindo a Jesus Cristo. E é tão bom nós podemos saber que isto
estará acontecendo para que o nome de Deus seja enaltecido, o nome de Deus seja glorificado acima de todas as coisas. E quando nós pensamos nesse Deus que age tratando o mundo inteiro, nós não podemos esquecer, irmãos queridos, minhas irmãs, meus amigos, de que os discípulos precisam vencer, às vezes, o mal que habita dentro de nós, a hipocrisia que habita dentro de nós. Isso precisa ser vencido. Nós não podemos cultuar a Deus com hipocrisia, mas com verdade. E isto é uma expressão bastante séria para a reflexão, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Sabe por que é sério? Porque Deus conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso coração. Então vamos fazer de forma verdadeira. Ninguém pode enganá-lo. Ninguém pode fazer algo que ele não tenha conhecimento. E hoje, quando nós estamos aqui nos preparando já para a participação da ceia do Senhor, termos em nossa mão o pão, termos em nossa mão o cálice, a taça com suco de uva, representando o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos exorta. O versículo, quando nós lemos ainda os versículos 21 até os versículos de número 30 do texto que usamos como texto principal, capítulo que usamos como capítulo principal dessa noite de João. Nós podemos ver isso claramente quando ele diz: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Ele não é digno. Ele não tem condição. Ele tem que fazer por amor. Ele tem que fazer exatamente como o Senhor tem nos ensinado. Por isso, os discípulos precisam vencer a autossuficiência, a arrogância e a soberba e se apresentar diante do Senhor com culto verdadeiro. Palavras verdadeiras, sentimentos verdadeiros, ações verdadeiras. Porque Ele é a verdade. E nós não devemos fazer outra coisa que não seja para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja enaltecido, para que o nome de Deus seja glorificado acima de todas as coisas. É maravilhoso, irmãos queridos, quando nós fazemos isto. Os discípulos precisam aprender o caminho da cura através do arrependimento. Nós nos arrependemos e somos curados, somos perdoados. Estamos agora em total condição de podermos participar da ceia do Senhor Jesus. A água serve para lavar, e Jesus Cristo é a nossa fonte inesgotável, onde nós buscamos, onde nós entendemos da grandeza, da bondade e da misericórdia. Foi por isso que o profeta Isaías, na sua profecia, no seu livro, no capítulo de número 54, quando nós lemos o versículo 4, o versículo de número 5, depois você pode olhar novamente, recordar novamente esse texto sagrado, mas uma frase eu destaco nesses versículos de Isaías, quando ali o texto sagrado diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Estávamos enfermos e agora estamos sãos. Nós estávamos condenados e agora nós estamos livres. Estávamos profundamente tristes e decepcionados com o nosso fim,
E agora nós estamos alegres. E diante de Deus, diante da congregação, diante dos irmãos e diante de todos, você pode dizer isso. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que maravilha, meu irmão. Que maravilha nós podermos afirmar isso. Nós podemos fazer isto de todo o nosso coração. E finalmente, nós concluímos dizendo que Jesus age dando nova direção aos seus discípulos, a nós. Nós temos uma direção, nós temos uma orientação, nós temos alguém que tem nos guiado, que tem nos conduzido no caminho certo. E é tão maravilhoso nós vermos isso. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha que responsabilidade tremenda neste momento em que nós devemos participar, nós devemos estar envolvidos com o Senhor Jesus. Diante disso, os discípulos devem viver conforme o padrão de Deus e não o nosso padrão. Mateus capítulo 5, versículo 38, diz isto para nós. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. Esse é o padrão de Deus. E nós vamos viver assim. Os discípulos devem compreender que agora pertencem ao reino de Deus. Portanto, estão debaixo de uma nova orientação. Estão debaixo de um novo senhorio. E Jesus Cristo é o nosso Senhor. É o nosso pastor. O nosso sumo pastor. Um pastor que nos ama, que derrama graça, bênção e misericórdia sobre a nossa vida. Que Deus possa estar te abençoando, meu irmão, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Agora sim, se você preparou na sua casa este momento de celebração da ceia do Senhor, você pode fazer isso agora. Depois de nós olharmos para a Bíblia, olharmos todas estas orientações, eu quero animar você a ter também na sua mão, como no templo está sendo feito neste momento, você pode fazer aí em casa também, ter o pão e o cálice nas suas mãos. E eu quero te acompanhar neste momento. Eu quero que você possa ter na sua mão o mesmo que eu tenho aqui. Eu tenho o pão e tenho aqui o cálice. Esse cálice que você, e assim como todos nós, podemos participar disto sabendo que o nome de Deus é glorificado. Eu vou fazer isso de forma digna, você vai fazer isso de forma digna também. Tenha aí o pão na sua mão, tenha o cálice com o suco de uva na sua mão e deixa neste momento a palavra de Deus se cumprir na sua vida. E foi Jesus Cristo que falou, este é o meu corpo que é dado por vós. O meu corpo é o corpo de Jesus Cristo. Foi o corpo de Jesus Cristo que foi cravado na cruz do Calvário. Diante disso, meu irmão, participe conosco dessa comunhão. Participe como igreja do Senhor Jesus desta comunhão. Vamos comer o pão como a palavra de Deus diz para nós. Comamos do pão. Amém. Depois de ter entregue o pão, Jesus Cristo também entregou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto
todas as vezes que comerdes do pão, sabendo que nós iremos fazer até que Cristo volte, até que Cristo retorne, nós estaremos fazendo isso. Pegue agora o seu cálice, o cálice que você separou para a participação da ceia do Senhor. Temos comido o pão representando o corpo de Cristo. Nós podemos também tomar do cálice representando o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em memória e por amor a Jesus Cristo, ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tomemos também deste cálice. Amém. Deus nos abençoe, derramando graça, bondade e misericórdia sobre a nossa vida. Maravilhoso nós ouvirmos e presenciarmos isto. E agora eu vou orar por você. Eu vou agradecer a Deus pela sua vida, por esse tempo de culto que nós passamos na presença do Senhor, glorificando a Deus, louvando a Deus de todo o nosso coração. Oremos. Pai querido, Deus bendito, mais uma vez, ó Deus, juntamente com a tua igreja, nós podemos cumprir a tua palavra. Nós sentimos privilegiados, Senhor, em obedecermos o teu ensinamento. Continue derramando bênção e graça sobre essa família, ó Deus. E logo, num tempo mais curto possível, ó Deus, eles possam estar juntamente com outros irmãos lá no templo, ó Deus. Na mesma comunhão como nós estamos aqui, mas muito mais perto uns dos outros. Onde eu posso estar olhando para o meu irmão. Ó, Pai querido, permita que essa bênção seja concedida também a estes teus servos, assim que passar todo este problema que coloca em risco a saúde física, porque o Senhor tem cuidado da nossa saúde espiritual. Desejamos a todos, Pai querido, uma semana abençoada. Abençoe, ó Deus, a semana dos teus filhos, para que nós possamos terminar, ó Deus, encerrar este culto, dizendo que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações infindáveis do Santo Espírito de Deus, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Continue louvando ao Senhor com a equipe, glorificando ao Senhor com esta última música, onde você estará se alegrando, e eu quero desejar a você uma semana abençoada, uma semana na graça do Senhor Jesus. Próximo domingo, pela manhã, nós teremos o culto administrativo. Ore pelos assuntos importantes que estaremos tratando no próximo domingo, no culto administrativo. E à noite, mais um culto de celebração, quando nós comemoramos o Dia do Jovem Batista e o Dia dos Pais. Orem pelos pais da nossa igreja durante a semana, em que, quando chegar no domingo, Deus estará trazendo uma mensagem toda especial para cada um deles. Portanto, fique com Deus. Uma boa noite e muito obrigado pela comunhão e por esse tempo de termos passado juntos neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Domingo, novamente, estaremos juntos. Amém.